Hoje quero falar com você sobre uma oração que vai impactar as nações. Creio que Deus quer transformar as nações e quer que as nações o conheçam e o sigam e busquem a sua face. Então, quero falar com você sobre esse tipo de oração hoje. A Bíblia diz que Salomão orou depois que o templo foi construído, e depois que ele orou, a Bíblia diz que o fogo de Deus veio do céu e consumiu as ofertas. E acredito que o fogo de Deus vai cair sobre as nações quando orarmos, e somente depois que o templo foi construído e Salomão orou que o fogo de Deus caiu. E precisamos disso hoje, do fogo de Deus nas nações do mundo. Em minha nação, na sua nação, precisamos ver o fogo de Deus ardendo e ver um grande avivamento. Mas Deus procura homens e procura mulheres que são pessoas de oração. E quando ele encontra essa pessoa, ele faz coisas extraordinárias. Eu estava na Romênia há vários anos atrás e vi o fogo de Deus ardendo, e foi como se eu entrasse nos livros de história e visse aquilo que li sobre os grandes avivamentos e o mover do Espírito de Deus. Mas tudo começou com um pastor. Um pastor em um país comunista, onde cristãos eram perseguidos, e ele orou. E ele não só orou, mas ele ensinou o povo dele a orar, os ensinou a buscar a face de Deus. E ele disse para eles para orar de maneira diferente, disse: ore para que, um dia, vamos estar nos grandes estádios pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Ore para que um dia, nos jornais, na televisão e na rádio, venhamos a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E disseram: pastor, isso é impossível, nunca pode acontecer. E ele disse: é impossível para o homem, mas todas as coisas são possíveis para Deus. Ore e busque a face de Deus. Eles oraram, e oraram, e oraram, e oraram. E então, em um momento divino, Deus mudou tudo. Uma revolução aconteceu na Romênia, e aconteceu porque houve um pastor cristão que era para ser preso, e os cristãos foram tentar protegê-lo, e muitos tomaram tiro. E quando isso aconteceu, saiba que as pessoas se reuniram na praça e não eram cristãos, não eram pessoas que iam para a igreja. Muitos deles eram ateus. Mas um amigo meu começou a pregar, e quando começou a pregar, as multidões começaram a clamar: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E isso se espalhou por todo o centro metropolitano do país, e foi como se os olhos e os corações de toda a população se abrissem para ver quem Deus era. Um pastor orou, buscou a face de Deus e ensinou seu povo a orar. Mesmo estando exilado do país, eles oraram e continuaram orando e continuaram orando. E Deus se moveu e mudou a nação. Estou te dizendo, a oração pode impactar uma nação, e precisamos que isso aconteça em nossos corações e em nossos países e em nossas igrejas, assim como foi com Salomão depois que ele orou. O fogo de Deus caiu e consumiu o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Vamos orar para que a glória do Senhor encha este templo, que os nossos corpos sejam sacrifícios vivos. Vamos orar até saber que vamos ver nossas nações sendo impactadas pelo fogo que está ardendo em meu coração e em seu coração.